Palavra de Deus. Estamos aqui no momento do café e nesse período do nosso café aqui a gente dá uma paradinha e podemos aqui trazer uma mensagem de Deus para você. E essa mensagem tem a ver com o sucesso. O sucesso para a vida cristã. O sucesso não segundo os homens, mas o sucesso segundo Deus para a sua vida. Pois é, todos nós que um dia recebemos a revelação do novo nascimento, todos nós precisamos manter uma vida viva, ligada com Deus. E para isso, o básico é viver uma vida inclinada para as coisas do Espírito. Maravilha! O grande sucesso é esse. Mas nem todas as pessoas que estão na igreja, elas estão vivendo esse sucesso. A palavra do Senhor diz que há 4 tipos de vasos na casa. E quais são esses vasos? Bom, apenas um vaso glorifica a Deus. Então a palavra diz que existe o vaso de ouro, o vaso de prata, o vaso de madeira e o vaso de barro. Percebe? São 4 tipos de vaso. Então, o que eu percebo é que se um apenas glorifica a Deus, que é o vaso de barro, no qual Deus pode agir como quer nesse barro, percebe que temos o ouro, o prata e o madeira? Pois é. Esses vasos são vasos problemáticos. São os vasos problemáticos dentro da casa de Deus. E se eu for qualificar aqui em 100%, 75% dos vasos não glorificam a Deus. Apenas 25%. Percebe biblicamente que esses vasos, que é o vaso de ouro, que se acha demais, o vaso de prata também se acha demais, só que com o tempo ele vai precisando fazer coisas para brilhar. Eles gostam de brilhar. Então o prata tem que ter aí uma maneira de fazer com que, porque ele perde um pouquinho o brilho, então ele dá um jeito e passa alguma coisa lá para poder continuar brilhando. E o vaso de madeira é aquele que chega perto de você. Ele não ora, ele não jejua, ele anda na carne, ele não tem fé, ele é um trapalhão. Ele está na igreja e é um trapalhão. E ele suga das pessoas que têm fé, ele suga o que as pessoas ensinam a ele e apenas fica na razão, porque ele vive a vida dele desagradando a Deus. Percebe que ouro, prata e madeira desagradam a Deus. Então o vaso de madeira, ele suga a fé, ele suga
qualquer coisa que está sendo colocada, porque ele não busca, ele não ora, ele não lê Bíblia, ele não faz obras, mas ele conta a história de todos aqueles que fazem, mas ele mesmo não faz. Ouro, prata e madeira. 4 tipos de vasos. E somente um glorifica a Deus, que é o de barro. O que eu percebo é que para que eu seja bem-sucedido espiritualmente, eu não posso ter o perfil de um vaso de ouro, um vaso de prata, nem o perfil de vaso de madeira. Eu preciso ter o perfil do vaso de barro. Sabe por quê? O vaso de ouro, de prata e de madeira não glorificam a Deus? Porque tem que ter o perfil de vaso de barro. E o perfil de vaso de barro, Deus trata, Deus cuida, Deus movimenta, Deus transforma, Deus modela. E esses outros vasos não querem permitir isso. Agora, eu só consigo ser vaso de barro se eu estiver escolhendo a maneira certa. O que me faz permanecer sendo um vaso de barro são princípios. Lucas 18 começa assim dizendo: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. O principal lugar que nós devemos manter, no mínimo, a nossa vida de oração, abra a porta do seu quarto e ore. E o Pai, em segredo, te recompensará. Permanecer orando é um princípio que trará poder para você se manter a ser vaso de barro. Se não tem oração, e não é apenas oração, é orar sempre e nunca esmorecer. Não desista. Não se canse. Esse é a base para você não cair na esparrela de ser um vaso de prata, de ouro e de madeira. Oração constante, permanente, orar em espírito por onde você estiver. Colocar diante de Deus todas as coisas no teu caminho. Separar horas específicas. Ir para um lugar que você escolhe para que seja um lugar especial de oração. Mas esse é um dos princípios para nos manter no sucesso de vaso de barro. Palavra viva que sai da boca de Deus. Palavra viva. Se você não tem o hábito de se alimentar espiritualmente todos os dias, você é fraco. Você é fraca. E aos fracos, o que permitirá a você ser um vaso de ouro, de prata e de madeira?
É importante a oração, mas a palavra te fortalece. O diabo está ao nosso derredor, buscando oportunidade para nos tragar. E qual é a maneira que podemos nos apresentar com sucesso? Oração permanente. Palavra de Deus todo dia. Porque a palavra nos limpa, a palavra nos fortalece, a palavra nos dá autoridade espiritual. Jejum. A prática do jejum também te fortalecerá, te ajudará a negar ao pecado, porque quando você tem a prática do jejum, você percebe o princípio de negar a carne, e isso te ajuda no exercício da oração, no exercício da leitura da palavra e no exercício do jejum, te ajuda a ser forte e dizer não para aquilo que vai te assediar, os laços de Satanás, as setas do inimigo. E também a tua natureza pecaminosa ali, sempre, diariamente querendo te sujar. Então, oração permanente, palavra de Deus permanente, jejum permanente, se possível, para quem consegue, e boas obras. Boas obras. Plantar em terra fértil, sentir o cheiro de uma terra fértil e ali plantar. Eu pergunto para você, você tem sido bem-sucedido espiritualmente? Quantas pessoas você conduziu a ser libertas por Deus? Pense nisso.